boa tarde. Boa tarde para você, fique conosco até 1h30. Pontualmente agora, 12:30. Goleiro que deixou o estádio de Itaquém resolve falar o que motivou a abandonar o Figueirense, Sibeli, no meio do jogo. Pedi para sair, que não estava bem, não estava com a cabeça boa, ele não sabia o motivo, enfim, acabou que eu saí. Isso não tem nada a ver com gol, que fala de gol, nada a ver. Daqui a pouquinho tem detalhes sobre isso. E o tempo começou a melhorar, mas os efeitos da chuva ainda preocupam os municípios. Lages decretou situação de emergência e algumas estradas ainda estão interditadas no estado. A gente atualiza isso para você. E a polícia ainda busca respostas sobre o assassinato de delegados da Polícia Federal que aconteceu aqui em Florianópolis. 2 suspeitos seguem foragidos. A nossa reportagem esteve na rua durante toda a manhã e vai atualizar todos os detalhes para você. E no dia da liberdade de impostos, a capital vendeu gasolina bem abaixo do preço normal praticado por aqui, para chamar a atenção para a alta carga tributária que a gente paga todos os dias. Não são poucos os impostos, né? Venha com a gente, pois o Meio-Dia Catarina desta quinta-feira, 1º de junho, já está no ar. Meio-dia e 32, estamos ao vivo com você até 1h30, ao vivo para todo o estado, e a gente espera a sua participação. Enquanto a gente estiver no ar, pode ser via WhatsApp, né, Gustavo? Exatamente. Nosso telefone WhatsApp é o 489-9904-9904. Sempre bom lembrar, Sibeli, que a interatividade acontece. Se você aí de casa quiser participar, é evidente, e claro, sempre tem a resposta. Por isso, se tiver aí na sua rua um buraco, problema de iluminação pública, enfim, qualquer problema que está ali incomodando, que o poder público tem deixado a sua região, o seu bairro de lado, mande fotos, imagens pra gente, que vamos atrás da resposta. Também estamos no Twitter, no Instagram e na nossa fanpage no Facebook. Tudo atualizado diariamente. É isso aí. A gente percebeu que o dia melhorou hoje, né? Sol, pelo menos aqui na Grande Florianópolis e em parte do estado, o tempo melhorou, o sol apareceu, mas ainda assim, 6 dias seguidos de muita chuva lá em Lages, aproximadamente 750 pessoas foram atingidas na região. A qualquer momento, o prefeito de Lages, Antônio Seron, deve assinar o decreto de situação de emergência. O Alan Borges tem as informações. Pai, tô com medo, que a água subindo, né? Teve que sair de casa, na casa dos outros, tudo entoiado dentro de um quartinho, a mulher e 3 filhos, é complicado. Este é o depoimento emocionado do Alex, um dos 750 atingidos pela chuva em Lages. A sensação é pior, né? De tristeza. Fazer o que agora? Tem que ficar aqui, na casa dos outros. Não sei o que fazer. Parte da cidade continua inundada. Já são 6 dias de chuva forte. O rio Cará já está 6 metros acima do nível normal. Muitas pessoas estão ilhadas ainda. A Defesa Civil está trabalhando intensamente para resgatar as pessoas. E a novidade fica pelo decreto de situação de emergência. A qualquer momento, o prefeito Antônio Seron pode assinar o documento, onde o município pode ter a captação de recursos do governo estadual e federal para recuperar os estragos. A situação é crítica. A Defesa Civil acredita que o rio Cará pode subir ainda mais, pois a água está represando. Com isso, mais casas podem ser inundadas. Momentos como o Alex está passando, não é fácil de ser enfrentado. Dá vontade de chorar, Só o cara tem que ser forte para apoiar a mulher, apoiar as crianças, né? Mas dá vontade de chorar. Desesperador, né? Imagina ver a água invadindo a sua casa e essa situação é muito parecida com a que acontece também no litoral norte e em outras regiões do estado. Como eu disse, apesar do tempo estar melhorando, é um volume de água muito grande, né, Gustavo? É sim, e pelo menos, né, Sibeli, a gente tem que ver com bons olhos o trabalho do governo do estado junto com o Ipagre-Ciran, onde os servidores dessa instituição conseguem alertar a população desses possíveis alagamentos. É claro que tem os prejuízos, muita gente é pega de surpresa, que nem todo mundo consegue ser avisado, mas pelo menos o pessoal se prepara no sentido de subir móveis, né, para não perder móveis, tentar buscar abrigo em outros lugares para situações ainda mais delicadas, guardar
eletrodomésticos em locais onde não chega água. Enfim, eu acho que o trabalho da EPAGRE, nesse sentido, ajudou bastante. Mesmo assim, muita gente ainda tem prejuízo, sim. Com certeza, né? A prevenção e o alerta fazem toda a diferença do que a população ser pega de surpresa. E o trabalho também da Defesa Civil, né? Imprescindível, acompanhando as famílias, dando assistência nesse momento em todo o estado, em todas as regiões que estão com algum dano e algum registro aí de alagamento ou de dificuldade, desmoronamento. A Defesa Civil está realizando uma campanha de doação para ajudar as famílias atingidas em Lages, que é um número bastante considerável, né? Para quem quiser colaborar, os itens mais necessários são água mineral, comida, cobertores e produtos de higiene pessoal. Se você puder ajudar, né, que estiver aí na região, voluntários também estão ajudando as famílias atingidas na recuperação dos estragos causados pelas chuvas. Quem quiser participar da campanha de doação deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 e a Defesa Civil passa as orientações, inclusive para quem quiser ajudar como voluntário, tanto na remoção aí dos entulhos, de uma maneira que possa ajudar as famílias, né, que foram atingidas. Né, Sibeli, a gente observa assim, ó, que são nos pequenos gestos que a gente pode conseguir reverter uma situação que é delicada para várias famílias. Talvez para a gente hoje, 1 quilo de arroz, né, é tão comum ter ali na sua despensa, mas para uma outra pessoa que perdeu absolutamente tudo, 1 quilo de arroz faz toda a diferença, não tenha dúvida. A gente segue acompanhando e em outras regiões, logo a gente vai ter mais informações. E daqui a pouco eu falo mais sobre a chuva com um balanço da Defesa Civil sobre os atingidos, as áreas atingidas, daqui a pouquinho, aqui no Meio-Dia Catarina. Agora a gente fala ainda sobre aquele caso que a gente noticiou ontem e que teve grande repercussão, não só aqui em Florianópolis como no estado, mas em todo o país, que foi a morte dos 2 policiais federais numa casa noturna, né? Eles foram mortos a tiros e as informações eram ainda muito desencontradas. Os corpos devem ser sepultados nessa quinta-feira no estado do Rio de Janeiro. São informações preliminares, assim que os corpos chegarem lá já devem ser encaminhados para o sepultamento. Os policiais foram mortos, né, a tiro na capital e, segundo a Polícia Civil, o motivo foi fútil. As informações, os detalhes, a gente tem na reportagem aí que o Juan Todescati fez ontem à tarde. Vamos acompanhar. Os 2 policiais estavam nesta casa noturna quando começou a confusão. Segundo testemunhas, eles teriam se desentendido com outro homem. Houve troca de tiros num corredor do local. Os policiais acabaram mortos. Um morador, vizinho ao local, ouviu os tiros durante a madrugada. Ele preferiu não se identificar. A gente ficou preocupado porque aí começou a circular informação no prédio que foi bastante tiro. Então todo mundo aqui ficou bem assustado. Os delegados Elias Escobar, de 60 anos, e Adriano Antônio Soares, de 47, estavam de folga ao se envolver na discussão. Eles atuavam no Rio de Janeiro. Adriano abriu o inquérito da investigação do acidente aéreo em Angra dos Reis, que resultou na morte do ministro Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal informou que o inquérito que apura a morte de Teori Zavascki está em Brasília, sob comando de outro delegado, e que apenas foi registrado em Angra dos Reis, onde o acidente aconteceu. Os 2 delegados da Polícia Federal chegaram a Florianópolis na segunda-feira, onde participavam de um curso aqui na sede da Polícia Federal Catarinense. O outro homem envolvido no tiroteio sobreviveu e está internado neste hospital. A polícia ouve testemunhas para saber o que motivou a briga. E o Juan esteve agora toda manhã ainda em cima desse caso, né, que teve repercussão nacional, buscando mais informações. Conversou até agora há pouco com o Verde Furlaneto, que é o delegado responsável pelas delegacias civis aqui de Florianópolis. Agora já está aqui com a gente, né, Juan? Conta pra gente o que o delegado passou para você de novas informações. Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Sibeli, a todo mundo que acompanha o Meio-Dia Catarina. A gente está acompanhando esse caso desde ontem e hoje o delegado Verde, que é diretor da Polícia Civil aqui na Grande Florianópolis, decidiu conversar com a imprensa e dar mais detalhes sobre o que aconteceu. Eu separei um trecho para a gente assistir, que é muito da dúvida das pessoas, boa parte da dúvida se esclarece agora. O motivo, o que teria provocado a morte dos dois delegados e toda essa confusão que aconteceu na madrugada, né, de ontem. A gente pode assistir. O início dessa confusão pode ter sido provocado por um esbarrão? Sim, tudo indica que tenha sido um esbarrão, uma discussão e a partir daí a troca de tiros.
Os autores dos disparos que mataram os 2 delegados, eles já estão presos? Qual é a situação deles? Um dos autores está preso. Ontem foi feito o auto de prisão em flagrante de Newton, que se encontra hospitalizado. O outro está foragido. Tá aí, então, pontos importantes que foram esclarecidos pelo delegado, principalmente a motivação. A gente percebeu que foi uma motivação banal, um esbarrão na entrada, o corredor é bastante estreito, a gente falou sobre isso ontem, e pontos também foram esclarecidos pela polícia hoje. Eles confirmaram que tratava-se de uma casa de prostituição, inclusive que funcionava clandestinamente, já havia sido alvo de investigações da Polícia Civil. A Polícia Civil fez uma operação no local e essa confirmação também é bastante importante. Muita gente levantou questões. Até então era tratado como boate, mas a polícia está confirmando que tratava-se de uma casa de prostituição clandestina e houve esse encontro ali entre os dois. E o estado de saúde do proprietário do cachorro-quente, que estaria envolvido, né? Obviamente, a investigação toda vai acontecer, mas o estado de saúde dele, porque é uma pessoa muito conhecida no bairro do Estreito e assustou muitos moradores por lá. Sim, as informações sobre a saúde dele é que ele passou por um procedimento cirúrgico ontem, que estava na UTI, mas se recuperando, que já não corria risco de morte. Inclusive, ele está preso preventivamente, acompanhado por policiais mesmo no hospital. Ele está internado no Hospital Florianópolis. E tem também um detalhe, como a gente viu na sonora, na entrevista do delegado, que um funcionário do Newton, desse homem que está internado, ele participou também da ação. A polícia também busca ele para ter mais esclarecimentos. É considerado hoje foragido pela Polícia Civil e é necessário que ele se apresente para que esclareça com mais clareza o que aconteceu realmente nessa madrugada. Um crime, então, que vinha sendo associado, inclusive, com o acidente de Teori Zavascki, do ministro, mas que cada vez mais aí a gente vai percebendo que não teve relação com o caso do ministro. Eles não se conheciam, foi uma fatalidade que acabou acontecendo nessa casa noturna do Estreito aqui em Florianópolis. Tá certo. Obrigada, Rua, pelas tuas informações. O Rua segue trabalhando nesse caso, vai atualizar as últimas informações durante a tarde e daí a matéria completa você confere no Banho de Cidade 10 para 7 da noite. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Juan. Ainda falando sobre crimes, né, que surpreendem a população, lá em Joinville, na região do litoral norte, um PM teria sido morto a tiros dentro de um motel em Joinville. O suspeito seria outro policial. Por telefone, o Daniel Fernandes tem mais informações para explicar o que aconteceu. Você me ouve, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, é verdade. O crime aconteceu no fim da tarde de ontem, quando a Polícia Militar aqui de Joinville foi acionada para o distrito de Pirabeiraba. No local, em um motel, havia acontecido ocorrência de disparos de arma de fogo. Chegando lá, eles acabaram encontrando o policial militar já sem vida, com um tiro, uma marca de tiro na cabeça. Segundo informações, os policiais começaram um cerco na região e o agente teria fugido. Ele foi identificado um pouco mais tarde, no início da noite, quando ele acabou se apresentando. Segundo o soldado da Polícia Militar, ele teria seguido a sua esposa, a sua mulher, até esse motel em Pirabeiraba, de Garuva. Eles foram até Pirabeiraba. Chegando lá, ele viu ela entrar no quarto, bateu na porta, ninguém atendeu. Segundo informações desse soldado ele acabou arrombando a porta e se deparou com um homem com arma na mão apontando para ele. Então, ele efetuou os disparos e acabou matando e depois viu que era outro policial militar. Então, essa tragédia entre amigos, porque todos eles trabalham na mesma companhia no município de Garuva, aqui no norte do estado, né, se envolvendo então 3 policiais militares, uma PT, uma policial feminina e 2 policiais militares, que nessa ocorrência que chocou a comunidade de Garuva e aconteceu no fim da tarde de ontem, causando a morte do soldado Marafian, que mora e atua na companhia de Garuva. E essas são as informações aqui da região. Daniel Fernandes, de Joinville, para a TV Catarina. Obrigada, Daniel. Muito obrigada pelas suas informações. Mais um caso aí envolvendo policiais militares. Dessa vez a polícia militar, né, envolvendo policiais e agora com a polícia militar lá na região norte. Realmente um crime que deve ter chocado a população. E a própria comunidade da polícia comunidade, militar. Né? Um crime que, o que parece, pelo que o Daniel falou, foi um crime passional, mas dentro, né, da corporação, os 3 são policiais, então realmente a repercussão deve ser grande. O Daniel segue acompanhando, nós também, a qualquer momento a gente traz mais informações para você. Tem um WhatsApp aqui, Cibele. O Tabajara, nosso telespectador aqui de Florianópolis, bairro Jardim Atlântico,
um questionamento dele que, na verdade, acaba ficando sem resposta, porque né, não cabe a gente responder, até porque está acontecendo a investigação ainda. A pergunta dele é: o que faziam os federais, coloca entre aspas ele, na zona de conflito? Foram investigar? Pois é, são perguntas que, por enquanto, não se tem respostas até terminar a investigação total. Né? Em princípio, a Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que naquele horário, né, os policiais não estariam a trabalho. Eles estão em curso, estariam em curso aqui e estariam no horário de folga. Mas é claro que são informações preliminares, tudo vai ser ainda apurado e no decorrer dos dias a gente vai ter mais informações. A tal história do direito que sempre fala da presunção de inocência, né? Você não pode jamais acusar, tem que esperar o esclarecimento dos fatos. E depois o futebol, Sibeli. Logo agora, 2 minutinhos de intervalo e a gente volta com futebol para você. Até já! Estamos de volta, 12h48, falando agora de futebol. A Chape precisa ganhar para continuar na competição. Exatamente, Sibeli. A gente vai falar da Copa do Brasil, porque a Chapecoense, no jogo de ida, lá em Belo Horizonte, perdeu por 1-0. Ou seja, o que precisa fazer a Chape? Precisa vencer hoje o jogo de 1-0, caso queira levar a partida para as penalidades, ou 2 gols de diferença para se classificar direto. Um 2-0 já classifica. O que não pode a Chapecoense, Siba, é tomar um golzinho, que daí a coisa complica de vez. São mais gols e tal, aquele balaio de gato. A Sibeli já tá aqui no WhatsApp, o pessoal vai mandando o recado, porque a gente vai falar de esporte então agora aqui no Meio-Dia, Catarina. Anote na sua agenda o horário do jogo, vai aparecer aí na tela pra você. 9h30 da noite, seu Mu, nós teremos a volta da Copa do Brasil, Chapecoense e Cruzeiro. Vai estar na torcida pela Chape? Ah, vou, né? Semana passada, 2 semanas atrás, tava magoadinho com a Chapecoense, que tirou o título do Avaí. Mas o quê? Sou catarinense, né, cara? Ah, és catarinense, tá certo. Nascesse onde? Na Carlos Corrêa ou é Carmela Dutra? Carlos Corrêa. Carlos Corrêa. 7 meses, hein? 7 meses? Nascesse 7 meses? 7 meses. Por isso incomodas tanto. Pô, já incomodas 2 meses a mais do que o normal. Então tá, ó, Chapecoense vai jogar a partir de 9h30 da noite e vamos dar uma olhadinha nesses preparativos da Chape, que vai jogar a 3ª partida só em 2017 com a Raposa. Olha aí. A Chapecoense quer entrar em campo para escrever mais um capítulo na nova fase do clube, mas para que isso aconteça, precisa vencer a Raposa por 2 gols de diferença. A baixa será o meia Seijas, que atuou na Copa do Brasil pelo Inter. As opções de Wagner Mancini será Osman ou Neném. A gente vai ter que atacar muito o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um time experiente, leve, rápido, bem dirigido. Então são inúmeras dificuldades agora para um time que vem lutando, que vem vencendo obstáculos, que vem superando dificuldades. Por isso a gente acredita em mais um bom jogo na quinta-feira. Essa é a 3ª vez que as duas equipes se enfrentam na temporada, mas a primeira vez do Verdão com os titulares em campo. Até agora foram 2 vitórias da Raposa. Mas aqui tá fechado entre a gente, o clima está muito gostoso. Muito legal, e eu acho que isso é muito importante no futebol. O clima, o ambiente, sem vaidade, sem picuinha, acho que isso aí também ganha jogo, então estamos no caminho certo. Se aqui na Arena Condá as atenções estão voltadas para a Copa do Brasil, a direção da Chapecoense está preocupada e aguardando a definição da Conmebol em relação à defesa, no caso Luiz Otávio. Tomara que dê certo aí, que a gente possa passar para a Libertadores. E que no final seja um final vitorioso, porque dentro de campo todos vocês viram, a gente correspondeu bem e conseguimos a classificação inédita para a 2ª fase da Libertadores. Tomara que a Chapecoense consiga reverter a decisão. Claro, a gente fica na torcida da questão da Libertadores, é bem difícil, a gente sabe disso, mas também hoje tem um desafio grande pela frente. Cruzeiro, aliás, a Chape vai fazer já no fim de semana um outro jogo com o Cruzeiro, mas aí pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ô Mu, não vai ser fácil hoje à noite, hein? O Cruzeiro sabe jogar bolas. Mano Menezes. Não pode tomar um gol, né? Se tomar o tipo gol... o Inter ontem, o Inter fez 2-0. Pois é, o Inter, né? Foi lá e fez um gol. O Inter tava ganhando 2-0 e tal, tá fazendo festa, já tomou gol. Que fase do Inter, hein? Jesus amado, situação complicada do Internacional de Porto Alegre. Então ficaremos na torcida pela Chapecoense. Vamos falar de Avaí, Mu, pode ser? Opa, com certeza. Vamos nessa, então. Leão da Ilha. Vitória, tem que falar de vitória, né? Tá demorando, né? Não fizemos um gol ainda, pô. Pois é, tá feio. Avaí precisa marcar gol sim.
Vamos falar do Leão da Ilha? A gente começa falando com o Maicon, lateral direito. Ele que já está na ressacada, a gente mostrou ontem aqui. Ele já deu uma declaração falando sobre esse primeiro dia de trabalho no Avaí. Olha aí. A galera vaiana aí, todo mundo. Primeiro dia de treino aí já foi bom, fui bem recebido pelos novos companheiros aí. Agora é da sequência e o mais rápido possível tá os gramados aí, ajudando a equipe. Valeu? Conto com a torcida de vocês também. Abraço. O Mu já deu uma cornetada aqui. Já deu uma cornetada, viu o Maicon correndo na esteira. O que foi, Mu? Ah, tá meio gordinho, né? Passou um pouquinho do ponto. Mas normal, né? Tá mais de um ano sem jogar bola, né? Ah. E aí o cara, né? Tem que vir pra somar, né? Até que ele tá bem, pelo tempo que ele não joga, até que ele tá bem fisicamente. É claro que vai precisar se readequar. O Maicon, como a gente já falou também, jogador com importantes jogos pela seleção brasileira, né? Um cara que tem muito pra somar no Avaí, 35 anos de idade. Vamos esperar aí pra ver se o Maicon de fato vai render o esperado. E a gente também tem imagens da chegada do Maicon na ressacada, quer ver? Vou mostrar um pouquinho essa chegada do Maicon. São imagens exclusivas da TV Avaí lá no YouTube. E a gente aproveita o material, evidente, porque é um material bacana, a chegada do Maicon gerada de muita expectativa, Mu. Camisa 13 ele vai usar, viu? Ele eu gosta boto do fé, 13. eu boto fé nele. Tu bota fé no menino? Claro, claro. Tu acha que ele consegue fazer um papel Não, bacana? vai vir pra somar. A torcida do Avaí tá bem confiante. Ó, o Juan ali do lado dele. Primeiro dia de treino, o Maicon chega ali, bem recebido pelos companheiros. O Rômulo cumprimentando. Aí o João Paulo, lateral. Enfim, é um jogador sendo apresentado à ressacada também, que chega, a gente espera, com a expectativa de que possa, de fato, ajudar o Avaí num momento delicado. O Leão da Ilha, que hoje tá numa situação extremamente ruim na Série A do Brasileirão, tá lá no Z4, aí já vestindo a camisa do Avaí. Não aconteceu a entrevista coletiva dele ainda, e a gente já tem a curiosidade de perguntar a ele o seguinte, Mu, quando é que ele fica pronto, né? O torcedor do Avaí quer essa primeira pergunta, que o torcedor do Avaí quer a resposta. Quando é que ele vai poder jogar? Né? Quando é que ele... chegou e tal, abraçando aí o Claudinei, por ali também o sempre competente, o Jocely dos Santos, parceiraço também. E ali o Evandro também junto dele, se preparando para o primeiro treino. Mas essa questão, quando é que vai jogar? É o que todo mundo quer saber. Quando é que o Maicon, enfim, fica pronto para bater uma bolinha, para aparecer em campo? Mais abraços aí da rapaziada. O que foi, Mu? Não, o mais rápido possível, vai tá precisando. Tá precisando demais, tá precisando muito. Ó, capitão... Marquinhos Santos, informações aí de bastidores que o Marquinhos gostou demais da contratação do Maicon. Opa! Né? Isso é importante, porque o Marquinhos é uma referência dentro do Avaí e você ser bem recebido pela referência faz toda a diferença, e o Marquinhos tem consciência que o Maicon pode ajudar. Claro, se for aquele Maicon que a gente conhece. Certo. E tem bola pra gastar aqui no Brasil sim, viu? Tem bola pra gastar, porque ele, quando parou de jogar, que ele tava lá na Roma, o cara tava jogando bem, tava batendo a bola legal, resolveu dar uma parada mesmo, né? E só ficar treinando. E aí tá fazendo os exercícios e tá se preparando fisicamente. Ó, esse é o Maicon, então, já na ressacada. Avaí que não para de contratar, Mu. Olha só quem tá chegando também, mais um atacante. Williams, esse aí não passa dos 30 anos, que bom. 29 anos, 1,82 m, ele é atacante. Jogou pelo Vitória, onde começou, depois Palmeiras, Fluminense, Sport. Aí deu uma quebradinha, 15 Piracicaba, América, aí voltou pro Bahia, aí foi pro Matsumoto Yamaga, lá do Japão, e também o Atlético Goianiense, que foi o último clube dele. Eu tava dando uma olhada na ficha, pelo menos dos jogos do campeonato goiano, 14 jogos no estadual lá de Goiás, e não fez nenhum gol. Atacante. Ah, é? Nossa. Mas às vezes é o cara que joga de beirada, vai servir, essa é a característica do Williams mesmo. Já vão passar numa benzedeira já, né? Vão levar lá na Malvina? Vão levar na Dona Polônia, lá na Panaia, lá. Dona? Polônia? Dona Polônia lá já faz um saragaço lá, já resolve tudo. Certo. Já tira a nhaca do menino. E o goleiro Fábio do Figueirense, hein, Mu? Ex-Figueirense, na verdade, né? Que protagonizou uma cena extremamente inusitada, né? Que foi abandonar... Resumindo, é isso. O jogador abandonou o time no intervalo. E ele conversou de forma exclusiva com o repórter Cadu Reis, da Rádio CBN Diário aqui de Florianópolis, e a gente aproveitou o material, obviamente com a autorização do Cadu, para mostrar para você de casa qual foi a resposta do Fábio sobre tudo isso que está falando. Olha aí. Bom, boa tarde. A situação é aquela que eu escrevi, né, no texto mesmo. Esse problema particular que eu vivo, né, que eu venho passando já há algum tempo. Problema esse que ficou mais forte na manhã tarde do jogo. Eu, como falei, não havia falado com o professor, nem com o Arini, com ninguém, né? Fui pro jogo assim mesmo, com a cabeça ruim, bem desconcentrado, sabe?
totalmente fora de sintonia. E aconteceu o que aconteceu, como eu já te expliquei, né? Bem aéreo no jogo, totalmente fora, desconcentrado. No intervalo falei com o professor, com o Goiano. Ninguém brigou com ninguém, não teve nada disso. Eu fui embora por causa de problema de briga, nada. Foi exatamente isso que eu tô te falando. Pedi para sair, que não estava bem, não estava com a cabeça boa. Ele não sabia o motivo. Enfim, acabou que eu saí. Isso não tem nada a ver com gol, que fala de gol, nada a ver. Se eu tivesse pego 2 pênaltis, eu iria pedir para sair do mesmo jeito, que eu estava com a cabeça realmente muito ruim. Queria estar em casa o quanto antes. Queria estar em São Paulo o quanto antes. Esse foi o motivo pelo qual eu saí antes de acabar. Saí mais ou menos, eram uns 20 minutos do segundo tempo, onde eu chamei um táxi, que eu fiquei no vestiário ali ouvindo o jogo e querendo ir embora o quanto antes para estar junto aqui com a minha família, para tentar pegar um voo, enfim. Depois, óbvio, que eu ia explicar para todo mundo o que ocorreu, como eu estou fazendo agora. Não imaginei que iria tomar essa repercussão tão grande que tomou, né? Mas é assim mesmo. Faz parte. Em relação ao pessoal do Figueirense, não tenho mágoa nenhuma. Só, pelo pouco tempo que fiquei, só fiz amigos. Um clube bem estruturado, pessoal muito bacana, muito competente. A Arine, o professor Márcio Goiano e toda a sua comissão, os atletas. Só tenho que agradecer e pedir desculpas por esse fato que acaba manchando um pouco, né? Mas enfim, já passa a bola para frente. E você perguntou onde eu estava, realmente eu já estou aqui em São Paulo, já estou para cá. Resolver minha vida agora, resolver as coisas, né? Ajudar minha mãe aqui no que for preciso, entre outras coisas, enfim. E é isso, e bola para frente, vou estar torcendo pro Figueirense como sempre. A explicação do Fábio tá aí. O que a gente muitas vezes esquece, Vilmo, o pessoal de casa também, é que por trás de um jogador de futebol, assim como por trás de qualquer outro profissional, existe um ser humano. Claro. O cara não tá com a cabeça boa. Não tá com a cabeça boa por quê? Bem, aí é outra história. Mas o cara não sentiu a vontade e resolveu ir embora. O que motivou ele ir embora é o que ele tá dizendo. Né? De fato, uma situação no mínimo bastante curiosa e tomara que a mãe do Fábio se recupere o quanto antes. Pois bem, agora vamos falar do Criciúma por lá, novo técnico nas Allianz, é Luiz Carlos Wink. Fala pra gente, Luiz. Recebemos algumas informações, já havia visto alguns jogos do Criciúma, né? Pelo menos 2 jogos, América e Santa Cruz. Tenho alguma ideia de equipe. O que nós queremos em relação ao Criciúma é uma equipe forte, uma equipe consistente, uma equipe aplicada em campo, né? É a minha maneira, a cara do técnico, né? Uma equipe determinada com um sistema de jogo definido, né? Uma equipe que tem a qualidade para desenvolver um bom futebol e ao mesmo tempo almejar bons resultados nesse campeonato. Tá aí o Wink, um cara que tem experiência, inclusive, em seleção brasileira, que precisa demais o Criciúma se recuperar da situação em que vive. É o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é fora de casa, com o Verdense, nesse sábado, 4h30 da tarde. Boa sorte, Wink, que ele ajude sim o Criciúma a se recuperar. Me passou ali uma certa segurança no que ele tá falando e, principalmente, um certo conhecimento, talvez, de que possa recuperar o Tigre, hein, Mu? Botei fé ali. Pelo menos pela entrevista. Botei fé na entrevista do cara. Acho que pode dar certo sim. Vamos agora falar do Joinville. Abre aspas para o volante Renan Teixeira. Olha o que disse aí. Falando sobre o contato com a molecada da base. Abre aspas. E eu quero ser lembrado pelos jogadores como eu me lembro daqueles que me ajudaram no início da minha carreira. Rogério Ceni, Fabão, Amoroso. Todo mundo aposentado já. São jogadores que eu lembro que me ajudaram muito aqui no Jack. Tem muito garoto que está no seu primeiro ano. E eles têm que abdicar de muitas coisas da vida para jogar futebol. Isso é verdade. Eu penso que daqui 5 anos, quando eu parar de jogar, quero ver um menino jogando por aqui e dizendo que eu ajudei muito. Fecha aspas para o Renan Teixeira. E a história de jogadores de futebol, ela é sempre cercada de muitas curiosidades na formação, precisa deixar a família de lado, vai para concentração, tem que morar debaixo de arquibancada. É de fato uma vida dura. O glamour fica só para os milionários, que é uma parcela minúscula dos jogadores. O sonho é grande, mas o trabalho é duro, né? Muito. A gente tem participação dos nossos telespectadores sempre ligados no Meio Dia Catarina e também no esporte. O Odmar e família
disse que hoje tem jogaço, Chape e Cruzeiro, vamos matar a raposa. O que vocês acham do jogo de hoje? Mandou um abraço para toda a equipe. Jogo duro para Chapecoense, porque quem começa classificada é a equipe do Cruzeiro. Mas dessa Chape não dá para duvidar de nada, né? Tudo que a gente tem visto aí. O André de Floripa fala ainda do caso do goleiro, né? Ele disse que o goleiro falhou e mandaram embora. O presidente errou o ano todo, na opinião dele, né? E ainda tá ali. Estou envergonhado com isso, disse o André de Floripa. Mas tem que mandar o goleiro embora, né? O cara abandonou o time simplesmente, no meio do jogo. Isso aí não existe. A chegada do Michael ao Avaí me mostra que vão cair com estilo. E ele não acredita. O Tabajara mandou do Jardim Atlântico e disse que também não acredita que o Marquinhos tenha aceitado bem. E ainda colocou observação, procurando um goleiro. Aceitou bem sim. Aceitou, isso é informação de bastidores. O Marquinhos vai receber o cara super bem. Um abraço para todos os demais que participaram conosco, em especial para Gislaine de Floripa, que sempre está conosco acompanhando o Meio-Dia Catarina. E depois do intervalo, a gente volta a falar das chuvas e atualiza a situação nas estradas. Tem algumas interdições ainda pelo estado. 1h03, o Meio-Dia Catarina volta já. Uma hora e 6 minutos, dividindo tela já com a ponte Pedro Ivo Campos e também com a Colombo Salles, mas um destaque maior para a ponte Colombo Salles, né, que faz o sentido ilha-continente, onde a gente observa que há uma retenção de veículos logo na entrada da ponte, quando ela começa ali aquela subida, mas me parece que agora sim o problema já vai sendo melhor solucionado. Há poucos instantes, cerca de 30 segundos, havia um pouco mais de retenção de veículos, certamente algum problema com algum veículo ali na ponte Colombo Salles. Então você que nesse momento vai sair da ilha de Santa Catarina, tenha atenção ao passar pela ponte e um pouquinho de paciência. E acaba, claro, congestionando também na Pedro Ivo Campos, porque os curiosos, que aliás não é exclusividade do Brasil não, isso é no mundo inteiro, os curiosos dando uma olhadinha o que aconteceu ali, para ver se não há nenhum parente e tal. Voltamos então a falar sobre as chuvas, começando pelos números atualizados da Defesa Civil. De acordo com a Defesa Civil, 70 municípios registram ocorrências, 70 municípios do estado, é muita coisa. 1.764 residências foram afetadas até o momento, 697 são os desabrigados, 337 os desalojados e 68 pessoas afetadas. Em relação aos abrigos, em Lages, 3 abrigos estão funcionando com 75 pessoas abrigadas. Rio do Sul tem 12 abrigos com 400 pessoas. Agronômica, 1 abrigo com 97. 1 abrigo também com 70 pessoas em Rio do Oeste. Ponte Serrada, Capinzal, Águas de Chapecó e São Carlos, todas com 1 abrigo cada e com menos de 10 pessoas em cada abrigo. Esses são os números atualizados da Defesa Civil. A gente tem informações agora com a Camila Constantini das BRs que foram interditadas. Algumas já estão sendo desinterditadas ao longo do dia. Boa tarde, Camila. As informações pra gente. Boa tarde, Cibele. Na BR-101, o trânsito é intenso, porém sem interdição. Já na BR-282, devido a uma queda de barreira em Rancho Queimado, o trânsito segue só em meia pista e para veículos leves. A BR-470 em Ibirama já segue normalmente. A BR-153 divisa com o Rio Grande do Sul, somente para veículos leves. Já a BR-116, na Serra do Espigão, em Monte Castelo, está totalmente interditada nos quilômetros 99 e 111. Voltamos ao estúdio. Certo, Camila, e algumas rodovias estaduais também registraram problemas em diversas regiões catarinenses. A SC 465, em Macieira, no Oeste, está totalmente interditada ainda, lá no quilômetro 15. No Oeste, a SC 283 tem interdições em Concórdia. A SC 150 está parcialmente interditada. E em Joaçaba, outras rodovias estaduais também estão em meia pista, todas com o monitoramento da Polícia Rodoviária Estadual. Então, mais uma vez, alertando aos motoristas que tenham bastante atenção, principalmente em quem precisa pegar tanto as SCs
quanto às BRs, porque ainda ocorrem algumas interdições parciais ou totais. E o excesso de chuva causou prejuízos, é claro, para os produtores, né? Os produtores de hortaliça do oeste catarinense já estão calculando aí bastante prejuízo. Reportagem de Elisandra Vissotto. O Lidemar Luzi é produtor em Chapecó e os prejuízos devem ser contabilizados nos próximos dias, porque a falta de sol já está prejudicando o desenvolvimento das plantas, principalmente para os temperos verdes e alface. Com toda essa chuva, essa água aí, se daqui uns dias que vem a estação do inverno, se vem geada, daí tem mais perca ainda, né? Então é difícil, né? O reflexo da chuva está sendo sentido pelos consumidores nas prateleiras dos supermercados e feiras. Os preços já aumentaram e a qualidade do produto diminuiu. Muitos consumidores estão sendo surpreendidos. Não estou sabendo. Para mim, eu venho mais aqui por causa da qualidade dos produtos. E a facilidade, encontra tudo que a gente quer. Se aumentar, a gente diminui, pegar a quantidade, mas o consumo continuar consumindo. Para não comprometer a alimentação da família e continuar garantindo qualidade e bom preço nos produtos, os consumidores vão ter que investir em promoções e pesquisar. De acordo com o secretário de Agricultura, em Chapecó, os prejuízos nas lavouras já chegam a 70%. É o excesso de umidade, né, que isso aí faz com que as doenças se instalem mais rapidamente, com maior intensidade, e também o que a verdura precisa também é de calor, é sol, para que tenha um ótimo desenvolvimento e uma boa aparência. É isso que nós aqui de Chapecó e da região não vemos há dias. É isso, né? A chuva vem com várias consequências, né? De acordo com o volume, a gente sempre registra, após um grande volume de chuva, essas perdas e esses prejuízos em relação aos produtores. Esperamos que não sejam tão grandes assim e que os produtores consigam se recuperar rápido. Agora vamos falar de solidariedade. O Asilo Irmão Joaquim, na capital, atende cerca de 40 idosos. A instituição passa por dificuldades financeiras e está precisando de doações para se manter. Olha só. Hoje foi dia de festa por aqui. Voluntários trouxeram muita música para proporcionar uma tarde diferente aos idosos. Alguns deles caíram na dança. Outros fizeram questão de participar da música, como seu Luiz, que há 2 anos perdeu a visão devido à catarata. Mas o ritmo ele não perde e nem a alegria, mesmo aos 78 anos de idade. Estou aqui por opção minha. Não quero desfazer a minha família, porque é a coisa mais querida que eu quero é a minha família. Certo? Mas o meu teto agora é aqui, minha casa agora é aqui. Eu vim para cá por opção minha, perdi minha mãe, perdi minha esposa. Para não incomodar os familiares, achei melhor pegar um lugar que eu pudesse ficar mais sossegado e não incomodar eles, né? Para quem é voluntário, uma verdadeira lição de vida. São agradáveis, eles são carentes, eles querem o toque, tocar nele, fazer a unha, pintar a unha, dançar, isso aí eles adoram esse toque. O Asilo Irmão Joaquim tem 115 anos de história. Hoje, são 40 vagas. A estrutura conta com alas feminina e masculina. Atualmente, o asilo se mantém sem nenhuma verba pública. Tudo é fruto de doações. Mas de uns tempos para cá, a instituição tem passado por dificuldades financeiras. Muito difícil, a gente tem compromissos financeiros que a gente atrasa, fornecedor, salário às vezes atrasa também. A gente paga tudo, mas às vezes é obrigado a parcelar em 2 vezes, né? E até o seu Luiz deixa o sorriso de lado quando pensa nas dificuldades que os idosos enfrentariam sem o asilo. Temos gente aqui que nem visita recebe. O asilo é que aguenta. Dê-me livre, nem pense em fechar. Credo, se fechar isso aqui, nós temos aí um pessoal aqui que vamos morar onde? Depois da ponte.
Aí, o depoimento do seu Luiz, só um dos idosos que estão lá e que precisam, né, de ajuda para que essa instituição seja mantida, né, Gustavo? Exatamente, Sibeli. E quem quiser colaborar com o Asilo Irmão Joaquim, a conta está aparecendo aí no seu vídeo, tá? O asilo está localizado aqui na Avenida Mauro Ramos, aqui em Florianópolis, na Ilha de Santa Catarina, 901. O número, né? O 901. O telefone é o 4832227544. Entrega de doações podem ser feitas das 7 da manhã até as 7 da noite. E além das doações, quem quiser fazer uma visita, né, vai encontrar aí pessoas receptivas, assim como o senhor que você acabou de assistir dando depoimento. Muito bem, a gente vai para uma rápida parada, porque depois do intervalo nós vamos falar de um dia que poderia ser para sempre. O Dia Livre de Impostos. 1h14, nós voltamos já. Uma e 17, estamos de volta. Lembrando que você pode participar conosco, tanto ao vivo, enquanto a gente estiver no programa via WhatsApp, como também pelas nossas outras redes. Você pode mandar os problemas da sua rua, a sua demanda, as respostas que você precisa do poder público, pode mandar via Facebook. A gente também está no Instagram e, é claro, no WhatsApp. É isso aí. Lembra assim, se você tem um problema na sua rua, não precisa ser, né, Sibeli, somente no horário que a gente tá aqui no programa. Vai lá, faça o registro, mande pra gente, porque daí na sequência a nossa produção tá sempre monitorando e busca as respostas. O pessoal tá interagindo conosco, mandar um grande abraço pra Juliana e pro Diego, eles são lá de São Martinho, sul do estado, obrigado pelo carinho. E também tem um recado aqui que é da Ana, do bairro Estreito, lanchonete do lado da ilha. Não tem problema falar o local, não. Um abraço, dona Ana. Ela disse assim, especialmente pra Cibele, né? Dando um abraço pra mim também, mas especialmente pra Cibele, que está a cada dia mais profissional. Obrigada, dona Ana. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado mesmo. Siga conosco. Bom, a gente vai falar agora sobre os impostos que a gente não gostaria de pagar. Os catarinenses já pagaram neste ano cerca de 35 bilhões em impostos. Para chamar atenção sobre essa alta carga tributária, várias ações estão sendo realizadas hoje, no Dia de Liberdade de Impostos. Na capital, um posto aqui vendeu gasolina abaixo do preço normal. O Juan Todescati tem as informações. É isso mesmo que você está vendo. Gasolina comum a R$ 2,23 o litro. No Dia da Liberdade de Impostos, teve gente que madrugou na fila. Brian chegou a 1 da manhã. E valeu a pena chegar nesse horário? Valeu, cara. Pela economia, né? A fila com os 100 carros foi preenchida em 15 minutos. Aqui nesse posto, o proprietário arcou com parte do desconto e a distribuidora com outra parte. Mesmo com o valor muito abaixo do que é praticado normalmente, valeu a pena. Vale a pena pela questão da manifestação, para mostrar para o consumidor a alta carga tributária que existe hoje no Brasil e que o empresário não é o vilão da história. A ação faz parte de uma mobilização das CDLs de todo o país. A estimativa é que somente os catarinenses tenham pago mais de 35 bilhões de reais em impostos só neste ano. Para os empresários, uma carga difícil de suportar. Então a gente paga impostos e ainda tem que pagar a segurança privada, tem que pagar plano de saúde, tem que pagar instituições de ensino, tudo isso. Combustível, veículo próprio. Então o que a gente está pagando, a gente tem que pagar dobrado, né? Nesta promoção no posto de combustíveis, o limite de abastecimento por veículo foi de R$ 50, o que representa uma economia de mais de R$ 20. Mas a esperança dos motoristas fica em uma pergunta. E se for sempre assim? Pô, melhor ainda. Bem melhor. E a partir de hoje, as companhias aéreas podem oferecer tarifas mais baratas, é o que se espera, para clientes que não despacharem bagagens. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, liberou as companhias aéreas para estabelecer suas próprias políticas de cobranças pelas malas despachadas. Agora, as empresas não são mais obrigadas a oferecer franquia de bagagem sem custo para os clientes. Com as novas regras, o limite de peso da bagagem de mão aumentou de 5
para 10 quilos em todas as companhias. Prepara porque vai dar problema, não tenha dúvida. Até todo mundo se habituar, o que é absolutamente normal. Mas que tomara que o preço das passagens caiam mesmo, né? Que ajude a baixar o valor, né? Todo mundo vai ficar feliz com essa notícia. Se isso acontecer. Se isso acontecer. Um projeto curioso está incentivando a leitura pelas cidades catarinenses. Um projeto bem bacana mesmo. Conheça o Bibliobike, a leitura que incentiva as crianças e os adultos também a lerem mais através das pedaladas. Olha só. Ele conta a história de uma cidade que só segue regras pela seta. Por exemplo, se uma pessoa vai trabalhar, é pelas setas apenas, não com outra coisa. Daí uma pessoa quer desafiar as setas e tira todas as setas do local. E todas as pessoas ficam meio tristes por isso. E daí elas começam a aprender a viver sem as setas e ter a vida delas normal. Essa é uma de muitas histórias que podem ser encontradas na Bibliobike. Um projeto diferente que incentiva crianças e adultos à leitura. Camila foi quem desenvolveu o projeto. Ela chega para contar as histórias com a bicicleta toda personalizada. As pessoas estão sendo muito receptivas, estão lendo muitos livros. Algumas crianças, elas devoram o acervo numa vez só que elas encontram a Bibliobike. E também muitos adultos param e aproveitam o acervo que a gente tem de contos e crônicas para adulto. Olhares atentos para cada detalhe do livro. E o local é preparado para que as crianças fiquem confortáveis e façam uma boa leitura. Guilherme, de 6 anos, preferiu ler deitado ao lado de sua mãe, que sempre incentiva o pequeno. A leitura, isso é muito legal. Os livros ajudam as crianças a interagir com a história, a viver a história. E como eles estão em fase de alfabetização, isso tudo ajuda para a gente conseguir fazer eles entender, decifrar os códigos das letras, né? A Bibliobike tem um acervo de 250 livros e ela deverá percorrer 32 cidades aqui de Santa Catarina pelo projeto Baú de Histórias. Quem conheceu esse projeto em que o combustível são as histórias, aprovou a ideia. Um incentivo bem legal e bem diferenciado. Foi muito legal essa atividade. E a gente aprende também a ler, né? Que bacana. Ó, tem um detalhe sobre leitura aqui no Brasil, uma pesquisa que foi feita recente, 1,3 livro lido por ano pelo brasileiro. Na França, são 7 livros por ano. Isso faz uma diferença monstra na cultura da população. A gente espera que projetos como esse aí ajudem a incentivar mais ainda a leitura. Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa são riquezas da capital e do estado. Os locais, além de belos, também contam uma história, né, Sibeli? Do início da colonização. Eu fui até esses locais, conferi as belezas e as riquezas da região. Olha só. Apesar da capital ser alvo de turistas pelas belezas litorâneas, a cidade tem preciosidades que não podem ser perdidas com o tempo, riquezas que muitas vezes são bairros inteiros. Santo Antônio de Lisboa é reduto da colonização açoriana aqui no estado, uma das primeiras comunidades fundadas por imigrantes que trocaram as ilhas do Atlântico Norte pela ilha de Santa Catarina. E nessa época a ilha era praticamente quase não tinha ninguém, né? Então o Frezier, que foi um francês que passou por aqui em 1714, diz que a ilha tinha 147 moradores. E já moravam aqui nessa região, então é uma ocupação bastante antiga da ilha, né? O bairro fica a 17 quilômetros do centro de Florianópolis. É um local charmoso, com ruas estreitas e boa parte da arquitetura preservada desde a colonização açoriana. A chegada dos açorianos foi assim o grande movimento, né? Então tinha pouca gente, então os açorianos chegam, imagina, chegaram 6.000 açorianos na ilha. Então chegaram chegando, né? E trouxeram então muita coisa da sua cultura de lá e transformaram aqui, adaptaram.
né? Então, muitas coisas foram adaptadas para poder sobreviver numa terra que era diferente da sua terra de origem. Em Santo Antônio de Lisboa, o casarão Engenho dos Andrade, patrimônio histórico do estado, é uma típica casa açoriana datada de 1860. É um lugar que guarda muitos dos tesouros da chegada dos açorianos e de suas gerações. Manter vivas as lembranças e valores deste povo por tanto tempo é um desafio. Toda a cultura da ilha, do Ilhéu, ele vive em torno dos engenhos, né? Tanto que quando esse engenho é aberto ao público, no mês de agosto, setembro, para a festa do Divino Espírito Santo, isso aqui assim é uma imensidão de gente, muita gente aparece aqui e vem matar saudade, aí relembra, puxa, a vovó, o vovô, o papai, né, a titia, todos eles tinham um engenho de farinha. Aqui está um típico engenho de farinha, um símbolo do que foi a principal atividade econômica da ilha de Santa Catarina por 2 séculos. Além de guardar memórias, os valores e a cultura são passados às crianças através de um projeto junto às escolas. Boi de mamão é um dos preferidos pelos pequenos e encanta os turistas que chegam por aqui. Do ladinho de Santo Antônio de Lisboa é possível conhecer outro tesouro da ilha, Sambaqui. É no casarão do Sambaqui que os turistas podem ouvir histórias do passado e conhecer elas, as rendeiras. Meu galho de malva, meu buquê de flor. É em meio a essa tradicional cantoria que elas tecem a renda de bilro. Valdete, Glorinha, Rosinha e Benta são memória viva do passado. A renda de bilro era o nosso emprego de antigamente. O dinheiro que a gente conseguia para comprar uma roupa, um sapato, um batonzinho, era tudo com dinheirinho de renda, porque não existia emprego. E naquela época também os pais tinham mania de dizer que menina, mulher não podia trabalhar fora. Então era o meio de nosso emprego. Nós fazíamos a renda e tinha uma senhora aqui pelo nome de Dona Vidinha, ela comprava a renda. E chegavam os navios aqui, o Épica e o Lloyd, fundeavam lá no lado de fora da ilha, daquela ilha grande que tem ali. Fundeava, eles iam lá de canoa, meu pai também ia vender laranja, banana. E ela ia, levava a renda de tudo, vendia lá em minha porta. E a vida era assim, minha filha, trabalhando e até hoje a gente não larga a renda. Difícil não se emocionar. Para elas, a história de uma é muito parecida com a da outra, mas de perto o visitante vê que cada uma é única. São preciosidades do Sambaqui, guerreiras da vida que lutam para manter viva a tradição que carregam com orgulho desde a infância. A minha mãe ficava sentada fazendo renda e eu ganhadinha para ir para a renda. Não, tens que arrumar primeiro a cozinha para depois tu ir para a renda. Aí arrumava a cozinha, nós ia para a renda. A mãe fazia a renda, nós ia vender na mulher do seu Zé, na saída da Barra. Chegava lá, era assim, não tem dinheiro para pagar, dava o caderno. Eu peguei a fazer isso aqui, idade de 7 anos, trabalhava na roça como ela, apanhava café, idade de 10 anos já apanhava café para ajudar em casa, porque o meu pai era cego. Aí eu ajudava, ia para a roça com ele fazia assim com a mão. Aí a gente ia com ele porque a gente tinha medo por causa dos bichos, né? Então eu era mais moço, então eu ia com ele. Pessoas, histórias e lugares alternativos que estão disponíveis o ano todo para os visitantes. Um passeio pela beleza da região e pela riqueza da cultura açoriana. As rendeiras, né? Preciosidades aqui da ilha de Santa Catarina. E fica o convite para quem quiser conhecer essas regiões. Se não conhece ainda, pode ir até lá. Sábado vai ter sol. A previsão do tempo diz que pelo menos esse fim de semana, até o meio da tarde, teremos sol. Então, fica aí uma bela dica aqui em Florianópolis. Ficamos por aqui. Amanhã, 12h30, estamos de volta com você ao vivo. Forte abraço, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Até amanhã.